Você está no Sertão Canal IA. Inscreva-se no canal e bom vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo com um conteúdo de alta qualidade e interessante do mundo no cangaço. Nesta análise que iremos acompanhar sobre a vida de Cajarana, o cangaceiro que desertou do bando de Lampião para se tornar um caçador de cangaceiros, volante, informante. Fato: ele desertou do bando de Lampião alegando problemas físicos, perna, mas levou armas consigo, o que era uma afronta mortal. Ele foi protegido pelo coronel João Maria de Carvalho e tornou-se informante crucial para a volante de Zé Rufino. Acompanhe e assista o vídeo até o final. Bora para o vídeo. Hoje, 30 de janeiro de 2026, a poeira do sertão ainda guarda histórias que o vento sopra devagar. Cada grão de areia, cada sopro quente, carrega consigo lembranças de tempos antigos, de vidas marcadas pela luta e pela esperança. O sertão, com sua vastidão silenciosa, é um livro aberto para quem sabe escutar. Imagine a caatinga esturricada, galhos retorcidos, o sol a pino e o silêncio cortado só pelo vento quente. O chão rachado conta histórias de resistência, de homens e mulheres que desafiaram a seca e o abandono. É um cenário duro, mas também cheio de beleza e mistério. É nesse palco que nascem as lendas. Entre o nascer e o pôr do sol, o sertão se transforma em terra de mitos, onde o impossível parece possível e o improvável se torna verdade. E hoje, falamos de Francisco Inácio da Silva, conhecido como Cajarana, um homem cuja vida se mistura com a própria história do sertão, envolta em mistério e coragem. Fantasma para uns, herói para outros, traidor para muitos. Cada um tem sua versão, cada família guarda um pedaço da verdade, e o nome de Cajarana ecoa em cada esquina empoeirada. Sua história não está nos livros, mas vive na boca do povo, passada de geração em geração. Nas noites quentes, à luz de lamparina, os mais velhos recontam seus feitos, suas escolhas e seus pecados. Um sertanejo diante de uma escolha impossível, cuja decisão ecoou por quase um século. O peso dessa escolha moldou destinos, dividiu famílias e deixou marcas profundas no coração do sertão. Seu nome de batismo se perdeu. Restou a alcunha, Cajarana, azedo e resistente como a fruta do sertão. Assim como ela, ele sobreviveu ao tempo, à seca e ao esquecimento. Ele não foi rei nem coronel, apenas um homem que quis ser dono do próprio destino. Um homem comum, mas com sonhos e coragem maiores que a própria terra que pisava. Para entender Cajarana, precisamos voltar ao início, à poeira, à família, ao dilema que o jogou nos braços do cangaço. Só assim, talvez, possamos compreender o verdadeiro peso de sua lenda e o legado que deixou para o sertão. Francisco nasceu numa família tradicional do sertão, onde o respeito era conquistado com trabalho duro e honra passada de geração em geração. Eram gente de respeito, conhecidos pela honestidade, mas viviam sem riqueza, enfrentando as dificuldades do sertão com coragem e resignação. No início do século XX, a vida era dura. A seca castigava a terra, a fome rondava as casas e a lei dos coronéis impunha medo e silêncio. O sertão era um lugar de luta diária, onde a justiça parecia distante. Jovens como Francisco tinham poucas opções: trabalhar na terra sob o sol escaldante, virar coiteiro e arriscar tudo, juntar-se a volante e ser visto como traidor, ou entrar pro cangaço, buscando uma vida diferente, mesmo que perigosa. Ser coiteiro era arriscado. Ajudar cangaceiros podia custar a vida, mas também era uma forma de resistir à opressão dos poderosos. Juntar-se à volante significava vestir a farda do inimigo, ser visto como traidor do próprio povo e carregar o peso do desprezo dos vizinhos. O cangaço prometia liberdade, aventura e poder, mas o preço era alto. Viver como bicho acuado, sempre fugindo,
sempre em guerra. Francisco se viu diante de escolhas impossíveis: ser vítima do sistema, cúmplice dos cangaceiros, soldado da volante ou bandido aos olhos da lei. Cada caminho tinha suas dores e consequências. A tradição pesava sobre seus ombros, mas a realidade era brutal e não perdoava a hesitação. O sertão não dava trégua a ninguém. Lampião já era lenda viva, o rei sem coroa do sertão, símbolo de resistência e medo, inspirando sonhos e pesadelos em igual medida. A decisão de Francisco refletia o dilema de toda uma geração de jovens sertanejos, divididos entre a esperança e o desespero, e mudaria para sempre o rumo de sua vida, marcando seu destino nas trilhas poeirentas do sertão. Francisco era apenas mais um homem do sertão, marcado pela seca e pela luta diária. Mas, diante das dificuldades e da falta de opções, ele fez uma escolha que mudaria seu destino para sempre. Escolheu o cangaço. Entrar para o bando de Lampião não era simplesmente conseguir um emprego ou buscar aventura. Era um verdadeiro batismo de fogo. Um ritual de passagem que exigia entrega total e coragem para enfrentar o desconhecido. Para sobreviver, era preciso mais do que força. Era necessário lealdade, astúcia e a capacidade de suportar o calor escaldante e a aridez da caatinga. Cada dia era uma prova de resistência física e mental. Logo, Francisco conquistou o respeito dos companheiros e ganhou um novo nome: Cajarana. Em homenagem à fruta azeda do sertão que ele comia sem reclamar, símbolo de sua adaptação e força. A vida no bando era feita de extremos: longas caminhadas sob o sol impiedoso, noites frias ao relento, momentos de fartura após os saques, mas também fome, medo constante e a perseguição implacável dos soldados. Cajarana viu a morte de perto muitas vezes, aprendeu a brutalidade do combate, mas também descobriu a força da camaradagem e da união entre os cangaceiros. Com o tempo, porém, a saudade da vida simples de antes e o peso da violência sem sentido começaram a crescer em seu coração, trazendo dúvidas e inquietações. O cangaço, que no início parecia ser sinônimo de liberdade e aventura, aos poucos se transformou em uma prisão sem muros, onde o medo e a incerteza eram companheiros constantes. A dúvida cresceu dentro de Cajarana. Seria possível escapar desse destino marcado pela violência? Haveria um caminho de volta? No sertão árido de sua alma, começava a germinar o desejo de uma vida diferente, mais tranquila, longe das armas e do medo. A semente da mudança estava plantada, crescendo silenciosamente, alimentada pela esperança de recomeçar. E logo, diante de uma encruzilhada, Cajarana teria que escolher novamente qual caminho seguir: continuar no cangaço ou buscar uma nova vida. Deixar o cangaço era sentença de morte. Lampião não perdoava traidores. A punição era brutal. Ferido na perna, Cajarana sabia que era um peso morto para o bando. Decidiu fugir antes de ser descartado. Planejou a fuga em silêncio, arrastando-se na noite escura, cada passo uma agonia. O medo era constante. Qualquer barulho podia ser seu fim. Sozinho, ferido, sem comida ou água, era alvo fácil para volante e cangaceiros. Não havia lugar seguro. Cada sombra era ameaça, cada som, prenúncio de morte. Lampião logo saberia da fuga e mandaria seus melhores homens atrás dele. A caçada estava só começando. Cajarana fugia não só de Lampião, mas de um destino de violência. A luta pela vida seria sua maior batalha. Ao amanhecer, Lampião ordenou a caçada, com seu cão farejador à frente. Para um homem ferido, ser perseguido por um cão treinado era quase morte certa. Mas Cajarana conhecia os truques do sertão. Esfregou carniça nas roupas, caminhou por leitos secos, misturou-se a um rebanho de bodes. O cheiro dos animais confundiu o cão. Os cangaceiros perderam o rastro.
Lampião ficou furioso. Cajarana havia feito o impossível. Usou a natureza como escudo, vencendo a força bruta com inteligência. Mas ainda estava sozinho, ferido, e precisava de ajuda. A sobrevivência dependia de encontrar refúgio. O sertão era implacável, mas Cajarana era mais. Exausto e ferido, Cajarana buscou abrigo nas terras do coronel João Maria, inimigo de Lampião. Era uma aposta arriscada, mas ele tinha algo valioso: informação. Conhecia esconderijos, táticas e nomes do cangaço. O coronel viu vantagem e ofereceu proteção. Cajarana virou aliado, curou-se e passou a ajudar na luta contra Lampião. Foi apresentado ao comandante Zé Rufino, caçador lendário de cangaceiros. Como informante e guia, Cajarana virou peça-chave no combate ao cangaço. Mas a paz era ilusória. Agora era traidor jurado de morte. Lampião queria sua cabeça. A ameaça era constante, a vida sob proteção, mas o medo nunca o abandonava. Cajarana trocou de lado, mas não encontrou descanso. Sua cabeça tinha preço alto no sertão. A traição de Cajarana virou lenda. Lampião jurou vingança. Não descansaria até arrancar uma correia das costas do traidor. A sentença era clara: tortura e morte exemplar. O medo passou a ser companheiro inseparável de Cajarana. Cada sombra podia ser um assassino enviado por Lampião. A proteção do coronel e da volante era sua única defesa. Mas enquanto Cajarana vivesse, a autoridade de Lampião estava manchada. Ele provou que era possível sair do bando e sobreviver. A caçada era por vingança e para restaurar o medo no sertão. O destino dos cangaceiros era quase sempre a morte violenta. Mas Cajarana quebrou essa lógica. Lampião nunca cumpriu sua promessa. Em 1938, Lampião foi morto pela volante, com a ajuda de informações de traidores como Cajarana. Com a morte do chefe, a ameaça acabou. Cajarana sobreviveu, viu o fim do cangaço e construiu uma nova vida. Casou, teve filhos e netos, morreu de velhice em sua cama. Não foi herói clássico, mas um sobrevivente. Provou que a astúcia pode mudar destinos. Quebrou o ciclo de morte com coragem e inteligência. A poeira baixa sobre o causo de Cajarana, espelho da alma sertaneja dura e delicada. Ele foi cangaceiro e pai, bandido e cidadão, traidor e leal. Teve coragem de entrar e sair do bando mais temido do país. Enganou perseguidores, pediu ajuda, construiu nova vida. Sua história mostra que o sertão é feito de nuances, não de heróis ou vilões. O mesmo homem que segura o punhal pode afagar o filho. O sertão ensina. Sobreviver exige dureza e poesia. O vento leva a lenda de Cajarana, o homem que desafiou um rei e morreu velho. Sua história é aviso e esperança. A violência gera mais violência, mas sempre há caminho de volta à luz. Basta coragem e a teimosia de um sertanejo para nunca desistir de viver. Caramba! Já estava me esquecendo. Não deixe de se inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeo como esse. Obrigado por chegar até o fim deste vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! Muito obrigado por assistir o vídeo. Peço que se inscreva no canal Sertão IA para receber mais vídeos.